Nós vamos agora tentar entender melhor as bases legais, se existem bases legais e quais são elas para o impeachment do presidente Donald Trump, quais as implicações do pontapé inicial deste processo para a democracia americana, conversando ao vivo com a professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, Maristela Basso. Professora, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Além do aspecto político, que sempre é levado em consideração em qualquer parte do mundo para disparar um processo de impeachment contra um presidente de um determinado país, neste caso específico, nos Estados Unidos, há questões legais que dão sustentação ao andamento deste processo que vai ganhar velocidade hoje, ao que tudo indica, na Câmara dos Representantes? Bom dia a todos. Sem dúvida, a gente está observando o que acontece nos Estados Unidos até com uma certa admiração, né? Apesar do contexto ser bastante complicado e a gente ter visto toda aquela invasão e a repercussão disso na história democrática americana. Mas o que eu chamo a atenção é o fato de que a Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, ela não se desencorajou diante da circunstância, diante do pouco tempo que Trump tem ainda no poder, diante de todas as feridas que foram abertas nos últimos dias, nos últimos tempos, na democracia americana e também os ataques às instituições importantes americanas, a Câmara não se desencorajou e cumpriu a sua obrigação constitucional de apresentar um pedido de impeachment ou de propor um pedido de impeachment diante da prática dos crimes ou dos atos que nós vimos serem praticados pelo presidente Donald Trump, como a insurreição, o estímulo à invasão, o estímulo à rebelião, a propositura, a proposta, o chamamento à rebelião, o convite à insurreição. Quer dizer, a Câmara não se desencorajou e cumpriu a sua obrigação constitucional de propor o impeachment. E se o presidente Donald Trump será julgado no Senado, se o Senado irá receber o pedido de impeachment e proceder à investigação e, ao final, impedir o presidente Donald Trump, é um outro tema, uma outra situação e vai depender do Senado, então, cumprir ou não as suas obrigações constitucionais. Isso é muito interessante que a gente observe como um órgão importante do Congresso, a Câmara dos Deputados, diante das possibilidades políticas e diante dos riscos políticos de submeter a nação americana a mais um trauma como impeachment, um segundo pedido de impeachment, ela vai e cumpre o que diz a Constituição. Professor, e quais são as chances de realmente o Senado aprovar esse impeachment? A gente sabe que as chances são grandes na Câmara, que já aprovou anteriormente no ano passado, agora aprovou essa 25ª emenda, acionar então a 25ª emenda. Quais são as chances de realmente o impeachment ser aprovado agora pelo Senado, que por enquanto ainda tem maioria republicana? Como você destacou, essa maioria republicana, nesse momento, ela é importante, mas ela não é decisiva, porque há republicanos, senadores republicanos, que nunca foram simpáticos a Donald Trump desde o início da campanha, desde quando ele ganhou as primárias e aí se candidatou e depois venceu, e mesmo outros que ele foi conquistando a inimizade durante os seus 4 anos de Casa Branca. Quer dizer, ele não é uma unanimidade entre os republicanos e dentro do próprio partido. Então, há possibilidades hoje, mesmo os republicanos tendo maioria, mas é muito difícil que o pedido de impeachment saia da Câmara dos Deputados e chegue ao Senado aqui nos próximos 9 dias, que é o período no qual ainda Donald Trump estará na Casa Branca, porque há uma série de burocracias. Então, é muito difícil, que pode acontecer, evidentemente, isso vai depender das motivações políticas deste momento em direção ao impeachment, mas, digamos, se o protocolo for seguido, protocolo esse que foi seguido no impeachment anterior, que vocês referiram na matéria, em 2019, não deve chegar ao Senado aí nos próximos 9 dias. Mas é bem provável que chegue depois, porque por razões também aí
não só protocolares, mas política, pode a presidente da Câmara dos Deputados, que é quem vai enviar o pedido de impeachment ao Senado, esperar um pouco, esperar aí os 100 primeiros dias de administração Biden, para dar a ele um certo fôlego, para dar a ele condições de obter votações importantes de nomeações e planos de governo nos primeiros dias, né? Nos primeiros 100 dias do seu mandato. Então, pode ser que essas razões políticas e estratégicas pesem para que Nancy Pelosi demore um pouco mais para mandar esse pedido. E também para esperar a posse dos novos 2 senadores no Senado, aqueles que foram eleitos, os democratas eleitos na Geórgia, que então dariam essa maioria, né, de 50 mais um com a vice-presidente contra 50 dos republicanos. Então, pode ser aí que por razões de conveniência isso demore um pouco. Então, é provável que alguém pense e esteja nos ouvindo e pense, bom, mas o que adianta entrar com um pedido de impeachment ou conseguir que o pedido de impeachment seja aprovado, julgado e depois Trump condenado e impedido, depois que ele já saiu da Casa Branca, depois que o seu mandato já terminou. E a resposta não é difícil da gente entender. O impeachment, o pedido de impeachment, o julgamento e a condenação, ou seja, o resultado final, a sentença condenatória, o presidente está impedido, ela tem essa sentença efeitos no presente e tem efeitos no futuro. Efeitos no presente é impedir aquele presidente que está em exercício de continuar à frente da Casa Branca. Então, o impede, tira-o da presidência e assume o vice e ele vai embora para casa. Então, essa é a sentença, o resultado, a consequência no presente. E essa não teria efeito com Donald Trump, porque seja daqui 10 dias, seja daqui 2 meses, seja daqui 6 meses, seja daqui um ano, ele já não estará mais no poder. Mas o que importa nesse caso são as sanções futuras, não é? Essas sim importam. Que sanções futuras são essas? Além do impedimento, além de tirar o presidente da Casa Branca, o impeachment, ele pode, ele atinge todas aquelas verbas presidenciais que um presidente recebe quando termina o seu mandato, né? Que são as verbas aposentadoria, que é o plano de saúde, que é todo o sistema de segurança. Ele perde o direito dele. E mais importante do que isso, ele perde o direito de se candidatar a qualquer cargo na esfera federal, inclusive presidente da República. Ora, esses efeitos de uma sentença posterior é que interessam no caso de Donald Trump. Nós conversamos aqui na CNN com a professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, Maristela Basso. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, por nos ajudar a entender esse momento delicado pelo que passa os Estados Unidos, e nós voltamos a conversar. Obrigada a vocês.